Minha amiga e meu amigo, é muito comum as pessoas me abordarem quando o assunto é política, elas fazer comparação de o que seria um governo do Bolsonaro, o futuro governo de Bolsonaro, aí comparam com o governo do Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comparam com o segundo mandato do Donald Trump, que está em exercício agora. Eles falam assim, o Bolsonaro, quando voltar, tem que fazer o que o Bukele está fazendo em El Salvador. Tem que fazer o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Claro, tem que fazer. Tem que fazer. Mas aí, senhoras e senhores, nós temos que proporcionar a Bolsonaro o mesmo que a população de El Salvador proporcionou a Nayib Bukele. O mesmo que a população dos Estados Unidos proporcionou ao Donald Trump. Nayib Bukele ganhou as eleições, não conseguia trabalhar, porque a Suprema Corte de lá e o Congresso ficavam sabotando. Veio a eleição, Nayib Bukele conseguiu fazer maioria no Congresso, pegou a Constituição, folheou e falou: eu tenho o poder de destituir a Suprema Corte quando ela comete tais crimes, e ela cometeu vários. Foi lá, destituiu a Suprema Corte, botou um monte de gente importante na cadeia, envolvido com narcotráfico, com crime organizado. Por quê? Fez a maioria. Na Câmara e no Senado, está passando aquele país a limpo. El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. Hoje, é um dos mais seguros. E a política de Nayib não é só no campo da segurança, são em todas as áreas. Está revolucionando o país dele, porque tem boa intenção, tem competência, tem a maioria na Câmara e no Senado. Donald Trump ganhou as eleições para presidente, mas não foi só para presidente. A população deu a Donald Trump a eleição para presidente, tanto é que ele ganhou as eleições no colégio eleitoral e no voto popular, fazendo a maioria na Câmara e a maioria no Senado. A Suprema Corte lá já é composta, na sua maioria, por magistrados de direita conservadora. Vocês entenderam o porquê que lá eles têm a liberdade de fazer um excelente trabalho e botar as suas promessas em prática? Porque, além da presidência, eles ganharam a maioria no Congresso. O que eu quero dizer com isso, minha amiga e meu amigo? As eleições de 2026 se avizinham. Não adianta a gente dar as eleições para presidente Jair Bolsonaro e não dar a ele a maioria na Câmara e no Senado. Nós precisamos focar no objetivo elegê-lo presidente, e nós vamos conseguir. Essa questão de inelegível balela, esquece isso, vamos trabalhar porque essas eleições se avizinhem e será nossa, mas nós precisamos de uma forma vital, fazer o maior número de deputados federais e senadores que sejam de direita conservadora, indicados por Bolsonaro. Aí sim, ele vai ter a presidência e vai ter o apoio da Câmara e do Senado para botar os seus projetos em pauta e passar esse Brasil a limpo. Caso contrário, se a gente se limitar tão somente em dar a presidência para ele, vai ser o mesmo sofrimento. Ele tem que ter liberdade de mobilização, de ação. Precisa ter um Congresso afinado com a pauta da direita e do povo. E hoje não tem. Hoje não tem. Exemplo, 2026 terá eleições para senador em todos os estados. Em cada estado a disputa vai ser por 2 vagas de senadores. 2 vagas de senadores. O cidadão pode escolher 2 senadores ao mesmo tempo. E o correto é
votar em senadores que sejam da direita conservadora, aliados de Bolsonaro e indicado por ele. Não faz sentido apoiar Bolsonaro para presidente e aqui no Espírito Santo, por exemplo, votar candidato do PSDB, do PSDB, do PSB, do PDT, do partido que não é do leque de aliança. Vai chegar lá, vai sabotar. Vai sabotar, porque não é alinhado. E, acima de tudo, colocar lá em cima, como senador e como deputado federal, quem não tem rabo preso. Porque se o cara tiver rabo preso, basta um telefonema de um ministro do Supremo que o cara muda o voto. Entenderam? Então, esse é o caminho, meu amigo, minha amiga e meu amigo. Vamos eleger Bolsonaro presidente da República. Vamos eleger os deputados federais do leque de aliança do Bolsonaro, aqueles que ele indicar, e da mesma forma os senadores. Nesta eleição de 2026, sendo 2 por estado, no final serão novos 54 senadores. E a gente precisa pegar a maioria desses senadores, pegar pelo menos os 30 a 35 senadores em todo o Brasil. Aí a gente vai ter maioria no Senado para fazer uma correção, para botar processo de impeachment contra ministro vacilão para andar. Um presidente do Senado que não seja igual ao Davi Alcolumbre, com o rabo todo sujo, que tem independência e compromisso com a Constituição, com o país e com a causa que seja a prioridade do povo brasileiro. É preciso fazer um trabalho de A a Z. Repito, vamos sim eleger Bolsonaro presidente, mas apoiar, votar e indicar senadores e deputados federais que sejam da confiança dele. Aí sim, você vai ver ele fazer igual ou muito mais que Nayib Bukele em El Salvador e Donald Trump nos Estados Unidos. O poder está em nossas mãos, pois só o povo salva o povo. A mudança passa por você, passa por mim, passa por nós. Vamos ter essa consciência. Vamos ter essa consciência. Precisamos passar o Brasil a limpo e essa é a forma de dar um pontapé inicial. Lembre-se, sozinhos somos fortes, unidos somos imbatíveis.